Graças e paz, irmãos, amém? Glória a Deus por termos momentos tão inspirativos e ao mesmo tempo que nos desafiam. Belíssimo monólogo. Na verdade não é um monólogo, né? Porque são dois, eu não sei a pronúncia, como é que é? Duólogo, é isso mesmo? Não sabe, né? Falei assim, é um monólogo? Não, tem duas pessoas, não pode ser um monólogo. Mas maravilhoso. Glória a Deus por tudo aquilo que nos desafia a cumprirmos a nossa missão. E essa campanha em especial, aqueles que chegaram um pouquinho mais cedo viram ali no início o vídeo. Até comentei com o Eduardo quando eu estava acompanhando o vídeo e falei, rapaz, a gente tem que passar o vídeo, porque o vídeo junta talvez as duas melhores canções que nós temos aí da Junta de Missões, que é Até que Ele Venha e Ide e Pregai. Aqueles que estão há mais tempo na igreja se recordam dessa canção. É uma canção que eu guardo com muito carinho, para que o mundo creia, ide e pregai a Cristo. E é muito bom ver, inclusive, os dados, apesar que, na explicação, o pastor João Marcos já comentou a respeito, e quando eu li o material, eu me deparei com uma informação que eu fiquei, nossa, nós estamos aí, independente da versão histórica e da contagem ou da linha do tempo que você goste, que você aceite, nós estamos há muito pouco tempo de completarmos 2000 anos da Grande Comissão. Então, isso realmente deve nos trazer um senso de urgência e reflexão a respeito disso. Porque quando a gente pensa em tudo que aconteceu, principalmente ali no primeiro século, tudo que aqueles homens vivenciaram, aqueles poucos homens, com uma igreja que está surgindo, e a maneira como eles realmente espalharam a mensagem. E aí nós vamos 19 séculos, precisamos refletir a respeito do que temos ou não feito. E eu gostaria de, nesse espírito, convidar você a abrir a sua Bíblia. Quem estiver no controle aí, desliga essa luz aqui, por favor, aí da mesa. Obrigado. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler 5 versículos. Porque dentro das reflexões a respeito do que temos ou não feito com a grande comissão, e eu fico muito feliz em ver os números que foram apresentados no vídeo. Nós temos realmente que louvar a Deus pela vida daqueles que estão à frente na Junta de Missões. Aqueles são números exclusivos dos batistas brasileiros. É uma questão denominacional. Nós temos outras agências missionárias que fazem trabalhos, mas aqui estamos falando um pouco como denominação. São números do trabalho batista brasileiro pelo mundo, e temos que louvar a Deus, porque temos muitas pessoas se desdobrando sobre isso, fazendo algo realmente muito bem feito, com muitas variantes, inclusive ele colocou os números dos últimos 2 anos. Nós sabemos bem o que aconteceu em termos de pandemia, como isso complicou tudo. Todas as mudanças cambiais afetam diretamente a Junta de Missões Mundiais. Então, é um trabalho complexo, mas Deus tem dado graça. Ao mesmo tempo que nós vemos números tão impactantes positivamente, nós nos deparamos com o que falta. E no frio ali da letra, chega a ser desanimador saber que quase 2000 anos depois de Jesus ter nos dado uma ordem, como ele colocou, ainda falta tanto. E uma das reflexões como igreja local que nós temos que ter é por que ainda não cumprimos. Isso serve de reflexão. E 2 Timóteo, ele é uma carta de amor de Paulo ao seu amado discípulo, que era como um filho. Nós estudamos recentemente na classe de Panorama, e Paulo dá conselhos muito preciosos, não só para Timóteo, não só para um pastor,
mas para a igreja do Senhor. Paulo dá conselhos para nós hoje, 2023. E nós precisamos aprender a entender e refletir de que maneira nos enquadramos nisso, para o bem ou para o mal. Então, a partir do versículo 1, nós temos uma declaração forte. O capítulo 3 fala sobre os perigos dos últimos dias. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e o dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Na semana passada nós refletimos a respeito do culto, da essência do culto, daquilo que envolve adoração. E hoje, na noite em que começamos a campanha de missões mundiais, nós vamos observar que Paulo traz 3 conselhos preciosos a Timóteo, que Timóteo deveria, 3 conselhos, 3 avisos que Timóteo deveria repassar e que são tão importantes hoje quanto foram no século I. É um texto forte, é um texto que traz e que causa um certo espanto. Mas logo de cara nós temos aqui um grande aviso geral de Paulo, não só para Timóteo, mas para nós hoje, que é a declaração emblemática que ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Paulo não queria, em momento algum, se aproveitar da mensagem ou da possibilidade de, através de uma palavra de esperança, manipular sentimentos e vidas. Aliás, se tem algo que nós podemos observar, é como a Bíblia é clara, direta, ela não floreia e ela é sincera. Em nenhum momento nós temos expectativas falsas. E no Novo Testamento, em especial, de Jesus aos apóstolos, nos evangelhos e nas cartas, nós temos avisos a respeito do que viria. E Paulo é muito taxativo, ele diz: nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E eu não quero, e já tenho dito isso há um certo tempo, que não posso, autorizado pelo Evangelho, mudar as coisas. Então, precisamos entender que a nossa perspectiva, em termos de tempo, não é de melhora. Tempos difíceis virão. E talvez você se pergunte: nossa, pastor, mas... Sim. Aliás, o contexto e a maneira como esse texto vem se aplicando é muito simples, no sentido de que ele coloca a questão da vinda de Jesus. O que os discípulos estão esperando desde aquele dia em que eles viram Jesus subir aos céus é que ele retorne, porque isso foi prometido. E, na realidade, a cada dia que passa, estamos mais perto do retorno de Jesus. Amém? Amém. A cada dia que passa, estamos mais perto do retorno. Quanto mais perto estivermos do retorno de Jesus, mais difíceis os tempos são. É uma lógica. Então, isso aqui não está baseado na questão da economia, na questão da saúde, na questão climática. Quanto mais perto nos aproximamos da volta de Jesus, mais difíceis as coisas são. E Paulo está avisando a Timóteo, Paulo está avisando a igreja, porque se tem algo que é avisado, significa que precisa ser preparado. Não podemos ser imaturos, não podemos ser ingênuos, não podemos literalmente nos dar ao luxo de cair em conversas agradáveis, que prometem simplesmente coisas boas. É engraçado, essa semana, vendo uma notícia de golpe, né? Como as pessoas são criativas e ficam reciclando golpes. E aí, através lá, falando sobre algumas pessoas que perderam, não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro, com questões de criptomoedas.
E aí lá na matéria está lá dizendo que as pessoas acreditaram numa história que teriam ali um lucro de 3,5% a 5% ao mês. Taxas aí, quem trabalha na economia, taxas irreais. E as pessoas, no objetivo de se darem bem, de ganharem mais, elas ficam ingênuas. Elas acreditam, e como tem gente que acredita em facilidades, parece que a gente realmente quer. Às vezes a gente ouve sobre alguns golpes de porta de banco e a gente não acredita que alguém consegue enganar as pessoas com esse discurso. Consegue. As pessoas que mais caem em golpes é porque estão atrás de facilidades. Então Paulo abre logo e dá um aviso geral e ele diz: tempos difíceis viriam. Tempos difíceis estão chegando. Inclusive, a palavra que ele usa no grego para difícil, ela só é utilizada uma outra vez no Novo Testamento, que é falando e é situando dois endemoniados que são extremamente violentos. É a mesma palavra ali utilizada para a questão da violência. Então, não é simplesmente tempo difícil, simbólico. É algo bruto, é algo violento, é algo complicado. Então, precisamos entender, sim, que a tendência não é que as coisas fiquem melhores, é que elas piorem. Mas isso não nos dá, e nem temos aqui uma palavra para sermos pessimistas, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele faz uma grande promessa. Ele diz que se ficássemos, se permanecêssemos fiéis, nós teríamos a vitória assim como ele. Inclusive disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu estou convosco. Essa é a maravilha do Evangelho. O Senhor não nos promete facilidade. O Senhor nos promete estar ao nosso lado. Nós vemos nos Evangelhos as pessoas atrás do milagre, as multidões. E sim, temos causas que queremos, mas o principal disso não é simplesmente uma cura. Nós tivemos grandes curas. Nós tivemos, inclusive, mortos que ressuscitaram, mas todos esses mortos que ressuscitaram morreram de novo. Muitos foram curados de várias questões e talvez tenham tido até problemas na mesma área de saúde no futuro. Não sabemos, não temos relatos. Quando eu fiz a cirurgia da vista, a médica falou que eu teria o problema resolvido. Mas ela disse: olha, mas isso não significa que nunca mais você terá problema. À medida que o tempo passa, obviamente as coisas vão acontecendo. E foi engraçado porque ela disse: mas, ali, depois dos 40, é que as coisas começam, talvez, a terem novamente dificuldade. Eu dei risada na hora que ela falou isso. Falei: puxa, doutor, eu devia ter feito essa cirurgia uns 20 anos atrás, então. Teria mais tempo para aproveitar. Mas, naturalmente, por mais que a gente resolva, nós estamos caminhando e vamos piorando, alguns aspectos vão se deteriorando. Então, não podemos nos preocupar exclusivamente com resoluções que são frágeis, que podem acontecer novamente, ou nos contentarmos simplesmente com questões pontuais e outros problemas surgem. O que Jesus promete é uma relação, é um relacionamento que nos leva para a eternidade. Então Timóteo avisa, Paulo avisa Timóteo, tempos difíceis viriam, mas ele não para aí. Ele está alertando para isso. Nós temos vários textos e a gente precisa entender isso aqui. A Bíblia deixa bem claro que o mundo não está cumprindo aquilo que foi programado. As pessoas, o sistema, o mundo não está fazendo aquilo que Deus esperava. Nós não temos os princípios sendo executados, nós não temos os modelos, é tudo distorcido. O mundo está preso no maligno. Essa é uma realidade. Então, meus queridos, preste bem atenção. O mundo não é seu amigo. O que nós vemos como sistema de sociedade não está preocupado em te trazer o bem. Aquilo que vemos e enxergamos como oportunidade, como conforto e tecnologia, não foi criada para nos deixar mais perto de Deus.
Na verdade, nós somos o tempo inteiro incentivados a desenvolvermos um estilo de vida que nos afasta de Deus. Quanto mais cairmos em busca do conforto, em busca das questões que nos fazem ser socialmente mais bem aceitos, mais distantes estaremos de Deus. É uma questão muito simples de observar. O mundo não está preocupado em viver para a glória de Deus. As empresas não estão desenvolvendo coisas, ou a publicidade não está preocupada em fazer algo que te aproxime de Deus. Então, muito cuidado com isso, preste bem atenção. Porque o que nós temos no Novo Testamento inteiro é nos lembrando, quanto mais amarmos as coisas que nos cercam, não estou falando de pessoas ainda, mas as coisas, mais longe de Deus estaremos. Porque os propósitos são contrários. Mas o que assusta nesse texto, e o que traz a grande reflexão, inclusive, que nós podemos trazer para a questão de uma das razões de, como igreja geral, a igreja de Cristo no mundo, não termos ainda alcançado e cumprido a grande comissão, vem na sequência. Porque Paulo diz, tempos difíceis estão vindo pela frente. E aí é uma sequência realmente assustadora, porque ele descreve pessoas. A partir do versículo 2 nós vamos ter, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Agora aqui nós temos um aviso muito específico. Sabe o que torna os tempos difíceis? O que torna os tempos difíceis não são as catástrofes naturais. O que torna os tempos difíceis não é simplesmente o desenvolver da sociedade, mas o que torna os tempos cada vez mais difíceis são as pessoas. Somos nós. Porque ele não está aqui falando, e virão tempos difíceis, em que teremos terremotos, maremotos, tsunamis, em que teremos pragas, doenças. Nós temos essas coisas ali no Apocalipse, mas já num estágio, literalmente, mesmo, de fim das coisas, de tudo. Mas o que nós encontramos aqui é Paulo falando, no fim dos tempos as coisas serão muito difíceis, porque as pessoas serão difíceis. O que torna o nosso tempo complicadíssimo, meus queridos, não são as questões climáticas, mas as questões de relacionamento social. Aliás, é interessante que, se você for atento e observar, vocês vão perceber que as principais obras que tratam questões de ficção apocalípticas, elas sempre vão trabalhar que o grande perigo não são os inimigos, os monstros que surgem, mas são sempre os seres humanos. É interessante ver isso. Quem gosta de acompanhar aí Walking Dead, The Last of Us, enfim, você vai perceber que os personagens mais terríveis nunca são os monstros. São os seres humanos. Já parou para pensar? Isso não é à toa. É uma realidade. Quem mais prejudica o planeta, sem dúvida, é o ser humano. Normalmente eu leio a NVT, e foi ela que eu li, mas nós temos uma versão do Eugene Peterson, é uma paráfrase, chamada A Mensagem, não sei quem tem. E esse texto, ele traz palavras um pouquinho diferentes, mais atuais talvez, e que sejam ainda mais assustadoras, porque ele coloca o seguinte: à medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem controle, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo, alérgicos a Deus. Essa expressão, alérgicos a Deus, eu achei muito interessante.
Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Forte, né? E talvez numa primeira leitura nós pensamos, credo, quanta gente ruim. Mas será que estamos muito distantes de um quadro desse? Paulo não colocou por acaso e falou, deixa eu pensar aqui tudo que é ruim para colocar e ver se eu assusto Timóteo para ele entender. Não. Na verdade, são características mais comuns do que, infelizmente, nós pensamos. É interessante observar que existe uma lógica de características. Ele abre falando sobre homens que são amantes de si mesmo. Em outras palavras, pessoas que são egocêntricas. Pessoas que são narcisistas. Ou seja, só se preocupam consigo mesmo. Não se importam verdadeiramente com o que está acontecendo ao lado. A questão é ele ou eu. Essa é uma característica que, na verdade, vem sendo amplamente divulgada. As pessoas estão começando a ver isso não como um defeito, mas como uma qualidade. E isso é muito sério, porque nós acabamos sendo impactados e entendendo que determinados padrões, ao invés de serem considerados errados, eles passam a ser vistos como virtudes. Pegue, e está muito na moda as palavras em relação a relacionamentos tóxicos. Isso está na moda. Tudo é ligado com toxicidade. E, na verdade, você olha ali, quem conhece, quem já viu e quem já viveu problemas de relacionamentos, ou esses relacionamentos que são chamados tóxicos, podem ter certeza que nesse relacionamento existe alguém egocêntrico. Existe alguém que só pensa em si mesmo. E quando a pessoa não consegue perceber o que está em volta, ela vira um pequeno Deus para ela mesma. E isso não é novo. E é essa principal característica que faz com que todas as outras se desenvolvam. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem um problema nessa área, se você luta com isso no seu íntimo, tome ainda mais cuidado. Isso não é algo que deve ser tolerado, isso é algo que precisa ser eliminado. Não é possível realmente se tornar um discípulo de Cristo e continuar sendo egocêntrico. Não é possível ser um discípulo de Jesus e continuar sendo narcisista, porque se eu só penso em mim, eu jamais vou conseguir cumprir o que Jesus pede. Preste bem atenção. Comece a ficar atento. Comece a perceber como você se sente, como você trata, todas as vezes que as coisas que você quer que sejam feitas, não são feitas da sua maneira. Como é que você reage quando você precisa literalmente se submeter a algo? Porque você pode ter problemas com narcisismo. E ele abre a porta para todos os outros problemas que nós temos. E aqueles que são amantes de si mesmo, eles são arrogantes. Está aí na lista. Aliás, Deus detesta a arrogância. No fim dos tempos, os tempos são difíceis, e uma das razões é porque temos multiplicados o número de arrogantes, pessoas que querem sempre contar vantagem, impressionar, são melhores. Vivem num grande palco para serem admiradas. Essas características estão longe de agradar ao Senhor. Queridos, arrogância é pecado. Não é algo que você justifica da maneira como você foi criado ou mal criado.
A Bíblia dá o nome de pecado. A arrogância está na lista daquilo que faz as pessoas serem colocadas como inimigas de Deus. Percebe que tudo isso é amarrado. Como essas coisas vão contaminando o ambiente, a sociedade. E quando a gente começa a ver o que Paulo tem falado, e normalmente o contexto das igrejas no Novo Testamento, nós vamos perceber que isso não é questão de longe. Ele está falando de relacionamentos e de situações que são colocadas em família, dentro de casa. Nós temos aqui amantes de si mesmo, nós temos aqui arrogantes. Na sequência, nós vamos ver aqui o orgulho, zombarão de Deus. E é curioso a sequência que tem aí, o que vem depois. Qual que é o aspecto familiar que te chama a atenção? Qual que é a consequência disso tudo? O que está lá? Como é que é a relação com os pais? Desobediência, desobedientes. Temos aqui uma questão que entra pela família. Quando Timóteo está sendo avisado disso tudo, quando Paulo está avisando, Paulo não está falando das coisas que estão acontecendo longe da igreja. Paulo não está falando daquilo que está acontecendo longe da vida de Timóteo, são nos aspectos próximos. Nos últimos dias, as pessoas serão desobedientes, não ligarão para as questões familiares. A desobediência aos pais, de modo geral, está ligada a outro sentimento trágico, que é a ingratidão. Aliás, é um sentimento que tem um poder de machucar muito grande. As pessoas que se sentem alvo de ingratidão, elas sentem dor. Quando você se depara com alguém que você tem um sentimento de que fez algo e essa pessoa demonstra ingratidão, machuca. E quando nós, normalmente, se tudo estiver bem, quando nós estamos e vivenciamos cenas que demonstram ingratidão, nós nos revoltamos. Observar e ver histórias que são rompidas, de pessoas que dedicaram a vida inteira, e de repente o outro esquece tudo isso e vai embora. Ou quantas não são as pessoas que têm um jeito de ser, e que quando mudam um pouco a sua questão social, elas se esquecem completamente, e elas vão embora e elas rompem. E aquele sentimento fica engasgado. Ingratidão é pecado. Ingratidão não é falta de educação, é pecado. Aliás, quando ele fala de desobedecer os pais, isso é incrível, porque eu cresci ouvindo isso lá em casa, né? O único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Nós temos 10 mandamentos, mas o mandamento que está lá com uma promessa é aquele: honra teu pai e tua mãe. E o pior é que não tem como não ler esse texto e não pensar no que a gente tem vivido em termos de sociedade e de observarmos a maneira como as coisas cada vez pioram mais. Onde nós estamos vendo pais que, na verdade, estão escravizados dos próprios filhos. Filhos criados ou filhos se achando algo e esquecendo seus pais ou os conselhos. É natural da idade, é natural das fases, uma certa arrogância. É natural. Isso não significa que temos que ficar e aceitar, né? Normalmente a gente tem uma fase ali que acha mesmo que o mundo inteiro está errado e que a gente é que está certo. Imagina, o que esse povo velho sabe?
Eu é que sei. E com as questões tecnológicas isso se acentua ainda mais, né? Mas com o tempo você vai começando a perceber, e algumas coisas são cíclicas. É óbvio. À medida que o tempo vai passando e você vai seguindo, você começa a ter filhos, de repente você começa a se ver fazendo exatamente aquilo que você detestava que o seu pai fizesse. E aí você começa a entender a exata razão do porquê ele fazia. O problema é quando esse amadurecimento não acontece. E hoje nós já temos aí tudo colocado como fase, né? Hoje você tem a adolescência tardia, hoje você tem a juventude aí, né? A faixa vai sendo estendida. Antes os adolescentes eram até 18. Já tem gente dizendo que adolescente vai até 22, 23. E aí vai subindo tudo. Aí a gente começa até essa fase que eu concordo, jovens com 40, 45. Isso aí é bom, né? Quando sobe essas coisas para cima. Daqui a pouco a terceira idade começa aos 90. Estamos esticando. Mas se isso tem a ver com amadurecimento, é uma tragédia. Porque nós temos uma sociedade que, ao invés de amadurecer, está piorando. E não consegue raciocinar classicamente. Nós temos um versículo em Isaías muito interessante sobre essa questão da ingratidão e até mesmo arrogância, que diz, Isaías 51, ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Uma âncora contra o narcisismo, contra a ingratidão, é sempre lembrar de onde viemos. Pastor, o senhor não sabe de onde eu vim. O senhor não sabe como minha família era horrorosa. Não esqueça, porque isso pode te ajudar a não repetir os problemas que você vivenciou. Se foi boa, não esqueça que isso te sirva de motivador a replicar o que vivenciou. Parece brincadeira, mas o que mais temos são pessoas que literalmente querem apagar e esconder o seu passado. Não no sentido, inclusive, bíblico, de esconder ou riscar porque estava errado, mas é porque acha que não foi legal. O que vão pensar? Viver de aparências. Os últimos dias serão difíceis, porque as pessoas estão mais distantes de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais características como essa aparecem. E num contexto familiar as coisas ficam ainda mais dramáticas, porque nós temos aqui no meio uma expressão que não é tão usada, que diz que não terão afeição, nem perdoarão, não terão afeição. Queridos, isso aqui está se tornando mais comum do que deveria. O que é uma pessoa sem afeição? São pessoas que não ligam, não se apegam. Conhece gente que não é apegado com nada? Cuidado, porque isso também não é qualidade. Nos últimos dias teremos pessoas sem afeição, não ligam, não cuidam, não se preocupam com sua própria família. Infelizmente, temos exemplos variados sobre isso. Pessoas que vão caminhando e parecem viver sem nenhuma raiz. E essas pessoas, além de não serem afeiçoadas, nós temos uma outra característica que está colocada aí. Além de não se afeiçoarem, são pessoas que não perdoam. Pessoas que amam um conflito. Pessoas que carregam mágoas por anos e anos, com a expectativa de darem o troco, com a expectativa de viverem em guerra, com a expectativa de fazerem sempre algo para machucar alguém, viram um objetivo de vida. Preste atenção. O perdão, assim como nós vimos aqui
o pastor João Marcos comentar sobre a grande comissão, de a grande comissão não é algo a ser considerado, é uma ordem a ser obedecida, o perdão para nós não é algo a ser considerado. Se você é uma pessoa que tem dificuldades em perdoar de verdade, trate o seu coração, porque nós não temos opção diante do Senhor. O perdão é obrigatório àquele que se diz cristão. Se você não quer perdoar, não gosta, tudo bem, é uma escolha sua, mas você não pode ser considerado um cristão. E não perdoar está aqui nas características dos últimos dias das pessoas que são colocadas. As pessoas que são inimigas de Deus, uma das suas características é não perdoar. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Se você é do tipo que carrega. Se você é do tipo que junta. Que fica ali no caderninho. E toda oportunidade de dar o troco você dá. Não são atitudes que demonstram uma relação com Deus. Caminhando para o fim da lista, nós temos ainda outras coisas tristes aqui, porque nós vamos ter a questão de pessoas que são caluniadoras e que não têm autocontrole. Queridos, você sabe o que é calúnia? Você sabe o que constitui a calúnia? A gente entra agora numa questão que envolve língua, que envolve falar. E um dos problemas da calúnia é porque a calúnia vem com combo. A calúnia ela é lançada na surdina, nas costas. A calúnia ela vem de uma distorção de um fato. São pessoas que não gostam de outras pessoas. E que começam a distorcer situações e lançar. Joga. Entra num grupo. E uma calúnia nunca é feita assim nas caras. Não é algo que é feito com confrontação, ela vai jogando. Nos últimos dias teremos pessoas que são tudo isso e dentro dessas características que são muito ruins, elas caluniam, elas não têm problema em mentir, em falar mal. Existe um quê de malícia na calúnia. Não é à toa que calúnia, fofoca, mentira são pecados. Elas machucam. Elas destroem. O que você mais vê, aliás, o que é a palavra que mais se popularizou nos últimos anos, se não a famosa expressão, e você sabe que se algo precisa ser divulgado, e se algo precisa ser massificado, ela tem que vir com o nome em inglês, né? Porque fica mais chique. Então, o que a gente mais ouve agora, estamos na era das fake news. O pessoal já sabe. O que é fake news, gente? Mentira, calúnia. Aliás, o que você mais vê é isso em rede social. É impressionante. Aliás, tem horas que a gente vê um negócio que está na cara que é mentira. Fala, mas isso aqui, às vezes eu até preciso brincar, ou eu tomo um susto, porque eu vejo algumas pessoas que vêm me mostrar algo. Eu falei, tá, mas isso aí você está vendo que é uma ironia. Não é ironia, não. Como não é ironia? Isso aqui é um vídeo de humor. Não, isso é verdade, isso é uma ironia. A gente vive um caos. E as pessoas não têm mais nenhuma vergonha em mentir, em distorcer, em difamar. Pecado. E na sequência diz que elas são o quê? Sem domínio. Quando você para analisar o todo, você percebe que é uma questão óbvia. E pessoas que desenvolvem tudo isso aqui não têm domínio, não têm controle, desordenadas. Aliás, o que na verdade não é a nossa luta contra o pecado, senão a nossa luta do autocontrole. De conseguirmos, mesmo diante ali, a tendência
a nos mantermos firmes diante do Senhor e a controlarmos a área que nos afasta dele. Essa questão de viver da maneira como se quer, ela envolve pessoas que vivem sem domínio. E no final aqui diz que são cruéis. É engraçado porque a gente não olha, não analisa profundamente algumas coisas e não percebem. O texto está aqui dizendo, são pessoas cruéis. Isso aqui é um combo. Existe maldade, é por isso que os tempos são difíceis, porque são dominados pelo inimigo, porque as pessoas estão longe de Deus. Existe maldade. E talvez você esteja aí se lembrando de algumas situações, e no final ele diz, odiarão o que é bom. Já vivemos isso. Nós vivemos uma inversão profunda de valores. E as coisas que são ligadas a Deus, elas vão sendo odiadas. Os padrões estabelecidos por Deus, eles são odiados. As pessoas hoje não querem. E Paulo estava dizendo isso no século I. Aí o versículo 5 nos traz algo que, se fôssemos colocar como um roteiro, traria aqui um gancho ou uma mudança repentina. Porque o versículo 5 diz, ele traz a lista toda, e no versículo 5 diz, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Aí aqui Paulo surpreende. Por que, pastor, que ele surpreende? Porque Paulo está falando uma lista com mais ou menos 20 características demoníacas. E quando ele termina de falar essas características, ele diz o seguinte, sabe tudo isso? Sabe todas essas pessoas? Sabe esse quadro horrível? Elas são religiosas. Paulo está falando aqui que o grande perigo não é o mundo no maligno, porque Paulo está falando na preocupação de pai. Paulo está falando, e a coisa que Paulo mais amava, ele tinha um sentimento de pai por Timóteo, mas o que Paulo mais amava era Jesus. A gente sabe disso. E o que Jesus mandou Paulo fazer foi pregar o evangelho e plantar a igreja. Então é obviamente que Paulo amava a igreja de Jesus. Aliás, muito cuidado com quem é cristão e não se importa com a igreja, tem um problema. Cuidado com a ideia de ser cristão e achar que você não precisa de igreja. Tem problema. E esse cuidado todo de Paulo é dizer, meu filho, está vendo toda essa lista? Essa lista não está fora. Essas pessoas não estão longe. Essas pessoas estão dentro. Nos últimos dias a coisa é tão complicada que as pessoas, mesmo desse jeito, serão religiosas. Está vendo como isso aqui é mais sério ainda? Porque talvez você tenha escutado isso tudo e fala, pastor, Deus me livre de uma pessoa assim. Primeira reflexão aqui é pensar, meu Deus, tem característica disso aqui que eu estou fazendo. Não está longe. Um dos textos que foram colocados aqui, inclusive, na participação das meninas, é a ênfase, nós gostamos de falar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não é isso? Glória a Deus, amém, amém? Amém. Mas toda vez que a gente lê esse texto, normalmente a gente associa isso como a igreja se defendendo do inferno. Aliás, na maioria das vezes que esse texto é colocado, é no momento de crise da igreja.
Quando a gente está em dificuldade na igreja, sempre tem aquele que fala assim, vamos orar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que quando você lembra e vai para a lógica, porta não é ataque, porta é defesa. Ou seja, quando o texto estava falando que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, significa uma igreja atuante que está literalmente atacando o diabo, atacando o inferno, evangelizando, tirando almas do inferno. As portas do inferno não têm poder contra o evangelho. Nosso maior inimigo não está lá fora. O maior problema da igreja é não estar atento ao que acontece dentro de nós. Porque o pecado mais perigoso é o sutil. É aquele que traz o que nos agrada. E isso não é o mesmo para todo mundo. Existem pessoas aqui que podem ter problema numa área e para outros nenhum. Mas sempre tem aquela coisinha que chama, que faz você ficar ali, tentado. O diabo não vai tentar você em algo que você não tem problema, meu querido. Não vai. É por isso que às vezes a gente foca demais diante de coisas que já estão escancaradas. E achamos que o grande inimigo da igreja está lá fora. Queridos, a gente pode pegar isso de maneira muito prática para algumas questões. O maior perigo para a família não são aqueles que estão lutando lá fora para defender famílias não tradicionais, para defender casamentos que vão contrário ao que Deus faz. O maior perigo para a família são defensores da família que têm amantes. O maior perigo para a família não são aqueles que estão descaradamente lutando contra, são aqueles que, ao invés de viverem o que Deus deseja, fazem o contrário. Existem coisas que são abertamente contrárias e a gente não vai concordar. Nós jamais seremos favoráveis àquilo que a Bíblia condena, ponto, é ponto pacífico. O casamento, a instituição familiar tem um modelo. A Bíblia está aqui. O maior inimigo para a família não são esses que querem mudar, mas são aqueles que distorcem. São aqueles que mantêm um sistema dentro de casa terrível, maridos que agridem suas mulheres na frente dos filhos. E muitas vezes vão para a igreja depois. Pastor, como assim? Sim, procure se informar de números, de divórcio dentro de igreja, de abuso dentro de igreja, de família. Tem. Não estamos imunes. O que de fato deixa o seu filho como uma presa aos ataques do inimigo não são o que está acontecendo lá fora, é o que ele não vê dentro. Porque se dentro da tua casa, a tua família não está no padrão de Deus, o teu filho não vai entender isso. E se antes Paulo dá um aviso específico, ele agora dá um aviso pessoal para Timóteo e para a igreja. Depois de falar isso tudo, sabe o que tem no versículo 5? Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Sabe o que agora Paulo diz para Timóteo? Agora é para ele. O que está escrito aí na sequência, na sua Bíblia? Fique longe de gente assim. Foge dessas pessoas. Eita, pastor, mas como assim foge? Como assim fica longe? Se existem pessoas capazes de estarem dentro da igreja, vivendo um relacionamento com Deus de aparência, desenvolvendo todas essas características e não se arrependem, essas pessoas não têm limite para nada. E elas vão te machucar.
Aliás, a gente tem muito problema. Porque as pessoas chegam na igreja achando e esperando que a igreja seja um universo diferente, deveria. E aí, quando encontram alguém que ainda não foi transformado, começa, nossa, mas dentro é tão ruim quanto. Igreja é lugar de gente com problema, em estágios diferentes. Mas a Bíblia fala de joio e trigo, então não tem para onde negar. Inclusive, Jesus deixa claro que quem tira o joio não é a gente. Então, não tente também se levantar para tirar o joio da igreja, que você vai enlouquecer e não vai fazer. Quem tira é Ele. Mas a Bíblia também fala que pelo fruto a gente conhece. Quando Paulo dá um aviso tão duro, qual a reflexão que nós temos que ter? A tolerância de Deus com o pecado é zero. Nós é que estamos ultimamente amolecendo as coisas e tolerando e justificando. Se você encontrou, se você percebeu que nessa trágica lista tem características suas, ou se você percebeu que você anda mais preocupado com você mesmo, se você percebeu que você talvez tenha uma grande batalha com aquilo que você fala, se você não se preocupa e não se importa com o que está acontecendo dentro da tua casa, se você não é afeiçoado a nada, você não tem que ficar justificando. Ao invés de tentar entender aqui e ficar naquela, você simplesmente tem que entender, eu não quero ser um inimigo de Deus. A única opção que temos é arrependimento. Não caia no perigo de achar que Deus vai entender a sua vida de pecado. Não caia nessa besteira. De não tratar aquilo que não agrada a Deus na sua vida. Porque você pode ter uma decepção muito grande no final dela. O que torna os dias difíceis são as pessoas. Eu quero terminar perguntando para você. Você é uma pessoa que torna os dias mais difíceis? Ou não? Uma das razões de ainda não termos conseguido cumprir plenamente a missão nos dada é porque a igreja tem sofrido muito. Internamente. Precisamos acordar para essas coisas. Precisamos ter a coragem de entender e colocar diante do Senhor e reconhecer o que não agrada. E não tratar como algo que um dia vai passar. Não vai. O pecado só passa na nossa vida de uma maneira, se for enfrentado através do Espírito Santo. Essa palavra não é para te deixar assustado e nem ficar olhando de canto para os irmãos do seu lado, porque, na verdade, precisamos pensar primeiro em nós. O que no seu coração se identifica com essa lista? Se você falar nada, glória a Deus, ore pelos seus irmãos. Mas é provável que alguma coisa respinga. Eu, quando leio essa lista, eu falo, Senhor, misericórdia. Não deixa, Pai. Me ajuda. Vivemos pela misericórdia do Senhor. E essa noite o Senhor permitiu que você chegasse aqui. Porque a Bíblia é muito clara, ela não quer que ninguém na igreja seja tratado como um ingênuo, um inocente. Tempos difíceis. Mas o que torna os tempos difíceis são as pessoas. E você só pode estar em dois, só existem dois grupos, não tem coluna do meio aqui. Ou você está no grupo daqueles que ainda são inimigos de Deus.
e desenvolvem sem dificuldade essas características, ou você está no grupo daqueles que já são filhos de Deus e que precisam ficar alerta com isso, que precisam vigiar com relação a tudo isso. Qual grupo? Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, porque nessa lista inteira de tragédias, o pior de tudo é observarmos que nos últimos dias as pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. A religiosidade gera hipocrisia. Se você não vive uma relação autêntica com Deus, você é um religioso de aparência. Não é isso que nós queremos. Não deixe a sua relação com Deus virar algo falso. Os religiosos, eles rejeitam o poder. É isso que Paulo está falando. Rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Sabe qual poder é esse? É o arrependimento gerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Você só precisa escutar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. A tua igreja está orando. Meus irmãos aqui em casa. Te louvamos porque a tua palavra nos dá avisos assim tão preciosos. E diante de um texto tão profundo e dolorido, características cada vez mais atuais, o Senhor está recebendo as orações agora da tua igreja. Pai, que essas características elas não encontrem mais morada em nossos corações. Pai, tira de nós todo ego, egocentrismo, narcisismo. Pai, tens misericórdia do nosso coração. Derruba todo o orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência. Pai, retira de nós a nossa capacidade de ferirmos, de machucarmos os outros, de sermos maldosos. Pai, se existe apatia no nosso coração, derruba. Ajuda-nos a sermos sensíveis. Pai, nós já vivemos tempos difíceis, mas pelo poder do sangue de Jesus, Pai, que ninguém aqui seja a razão desse tempo tão difícil.
Que na verdade possamos ser a comunidade que o Senhor sonhou e planejou, de pessoas que levam luz, que levam sabor. Ajuda-nos a termos o compromisso real com o Senhor. Pai, quebra o que for necessário em cada coração, começando do meu. E que assim como igreja, tenhamos a alegria de nos empenharmos em continuar a cumprir a ordem que o Senhor nos deu. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar Em Teus Braços, que fala do melhor lugar que temos para estar. Enquanto nós declaramos isso, você vai poder trazer sua oferta, seu dízimo. Eu quero que você entenda bem, você não veio aqui essa noite para ouvir sobre um monte de coisa ruim ou se sentir atacado. Você veio aqui para entender que talvez existam coisas no seu coração que precisem ser transformadas. Isso depende apenas de você. Você realmente se colocar nos braços do Senhor. Vamos louvar.